Olá, meus queridos e minhas queridas. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre configuração de mãos. Bom, a configuração de mãos agora que eu vou apresentar para vocês é essa aqui. Com essa configuração de mãos, nós podemos representar a letra do alfabeto O. O. Bom, mas também nós podemos sinalizar a palavra ótimo. E aí você usa a expressão junto, tá? E um movimento para essa mão. Ótimo. Ok? Bom, também com essa configuração de mãos, nós podemos sinalizar ingênuo ou inocente, tá? Mas tem variação para essas palavras, ingênuo e inocente. Então eu vou mostrar para vocês, presta atenção. Ingênuo ou inocente. E também podemos sinalizar da seguinte forma, com essa configuração de mãos. Ingênuo ou inocente. Certo? Mas existe uma variação também para esse sinal com uma outra configuração de mãos. E aí é essa configuração de mãos aqui. Que aí você vai usá-la da mesma forma que nós fizemos o último movimento, o último sinalização, que é para ingênuo e inocente, só que você vai fazer dessa forma. Ok? Ingênuo ou inocente. Bom, também quero mostrar para vocês agora uma outra configuração de mãos, que é essa configuração aqui, ó. E aí percebam que os dedos eles estão bem juntinho aqui na frente, ó, todos bem juntinho, olha. Viram? Bom, com essa configuração de mãos, nós podemos sinalizar o verbo faltar. E aí você usa essa mão de apoio, essa mão de base e faz este movimento, faltar, de falta. Falta coisas, falta pessoas, falta. Ok? Bom, também usando essa configuração de mãos aqui, ó, os dedos bem juntinho, apertadinho, nós vamos sinalizar o verbo viver. Só que aí, eu quero que vocês prestem atenção no ponto de articulação. O lado esquerdo, onde está o lado do coração, nós vamos usar então para sinalizarmos o verbo viver, ou vida, ou vivência. E aí você vai fazer este movimento. Viver, vida, vivência. Certo? Bom, mas se eu mudar o ponto de articulação e fizer aqui do lado direito, tá? Lado contrário do coração, eu posso sinalizar o verbo existir. Existir. Tá? Então, esses sinais vocês vão perceber nas redes sociais, outras pessoas sinalizando. Viver, vida, existir. Ok? Dando continuidade com essa mesma configuração de mãos aqui que nós estamos trabalhando, eu posso fazer outros verbos. Beijar. E aí você usa aqui, ó, como ponto de articulação, a bochecha. Beijar. Ou beijos. Certo? Bom, também podemos usar para outro verbo, que é desprezar. Só que aí também vai ter que usar, fazer bastante uso das expressões. O ponto de articulação vai ser aqui, ó, na frente do nariz. Então, desprezar. Desprezo. Ok? A outra configuração de mãos que eu quero mostrar para vocês agora é bem parecida com essa última, só que a diferença é assim, que o dedo não fica tão juntinho, apertadinho, ele vai ficar mais abertinho assim os dedos, olha, tá? Bom, com essa configuração de mãos aqui, nós vamos sinalizar o verbo dar. Aqui eu quero abrir um parênteses. É importante que vocês saibam que na língua brasileira de sinais nós temos verbos simples, direcionais e espaciais. O verbo dar, ele se enquadra dentro dos verbos direcionais. Por quê? Porque no momento que eu faço a configuração de mãos para sinalizarmos o verbo dar, e eu faço este movimento, eu estou dando para alguém. Então, dar. Mas quando eu quero que alguém me dê alguma coisa, ou me doe alguma coisa, então me dê. Eu direciono ele para mim, tá? Então eu estou dando, me dê.
Isso. Ok? Por isso ele é chamado de verbo direcional. Outro verbo que nós podemos usar com essa mesma configuração de mãos é o verbo tentar ou tentativa. E aí você usa aqui, ó, essa região como ponto de articulação. E aí você faz tentar, tentativa. Se você fizer ele mais aqui em cima e esse movimento mais giradinho, ou até mesmo batidinho assim, com uma voltinha, geralmente eu vejo ele fazendo voltinha, tá? Você vai usar para o verbo experimentar. Então, experimentar ou experiência, tá? Também nós podemos usar esta mesma configuração de mãos aqui, ó, certo? Para fraco. E aí você usa as expressões, movimento, ponto de articulação, tudo isso é muito importante, tá? Então, ó, fraco, 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 certo? Então essas foram as configurações de mãos que eu queria trabalhar junto com vocês para que a gente pudesse estudar e praticar e sinalizarmos. Ainda tem mais configuração. Como eu disse, são mais de 64 que está lá no livro da Tânia Felipe, Libras em Contexto. Mas eu vou trazendo algumas para a gente ir trabalhando. E depois que eu finalizar todas as configurações de mãos, e nós já tivermos feitos alguns sinais com essas configurações, aí nós vamos continuar os nossos estudos com outros assuntos referentes à língua brasileira de sinais. Um beijo para todos vocês, uma boa semana e até a próxima semana com novos vídeos. Muito obrigado por estar aqui junto comigo. Beijos e abraços.